Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os barbeiros, os vetores triatomíneos. Eles são do filo Arthrópoda, ou seja, eles possuem exoesqueleto de quitina e realizam a troca, que é a equidise, que possibilita o aumento do seu tamanho. Possuem pernas articuladas também. São da classe insecta, ou seja, são insetos, e por isso possuem 3 pares de patas, um par de antenas. O corpo é segmentado em cabeça, tórax e abdômen. São da ordem Hemiptera. Os hemípteros possuem o aparelho bucal do tipo sugador-picador. Então, outros exemplos, além dos barbeiros, a gente tem cigarras, cochonilhas, pulgões. No caso, as cochonilhas e os pulgões utilizam seu aparelho bucal para sugar a seiva das plantas. Subordem Heteroptera, que são os percevejos em geral. Família Reduvidae, que são os percevejos que possuem uma cabeça mais alongada e um pescoço marcante. E a subfamília Tratomini, que são os tratomíneos, os vetores da doença de Chagas. E alguns dos principais gêneros, a gente tem o Triatoma, o Rhodinus e o Panstrongylos. Vamos falando sobre a morfologia. Então, eles são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, a gente tem os olhos, as antenas. No tórax, essa região chamada de pronoto. Temos o escutelo no abdômen, o conexivo, o hemiélitro, que é a asa. E a gente consegue ver aqui os 3 pares de patas. Bom, aqui é o hemiélitro. Ele possui uma parte que é coriácea, a parte menor, que é mais rígida, e há uma parte membranosa, que é menos rígida. Então, falando sobre a morfologia da cabeça. Então, eles possuem o aparelho bucal, o rostro do tipo sugador-picador. Então, falando aqui sobre a figura 4.4. Então, a gente tem o colar, o pescoço, o ocelo. O ocelo é como se fosse um olho primitivo, mas ele tem certa capacidade fotorreceptora. Eles possuem os olhos compostos. E na região anteocular, a gente tem o tubérculo antenífero, por onde saem as antenas, a gena, o trípio, a juga antetrípio, e olhando de forma lateral. Novamente, a gente tem o ocelo, o olho, o tubérculo antenífero, o trípio, juga, gena, labro, e olhando lateralmente você consegue ver o rosto, aparelho bucal, também chamado de probóscide. Então, aqui a gente tem o rosto. Então, nessa imagem, a gente consegue comparar a morfologia da cabeça dos 3 principais gêneros. Em D, a gente tem o Panstrongylos, em E, o Triatoma, e F, o Rhodinus. Então, a gente consegue observar o ocelo e depois o olho, e a gente consegue comparar a região anteocular, que é a região anterior aos olhos. Então, a gente consegue ver que no Panstrongylos, essa região é menor em comparação ao Triatoma e ao Rhodinus. Também a gente, principalmente aqui no Triatoma, não é? A gente consegue ver também o trípio, a gena, o tubérculo antenífero. E essa imagem é muito interessante porque ela mostra a diferença entre o aparelho bucal, a probóscide, entre os
os hemípteros em geral. Então, os hemípteros fitófagos, que se alimentam de plantas, eles possuem o rosto formado por 4 segmentos, aqui representado no A. Então, possui 4 segmentos. E esse rosto, ele é longo, tão longo que chega a ultrapassar o primeiro par de patas. Então, essa é uma diferença importante. Se você, por um acaso, encontrar ou precisar fazer a identificação de um barbeiro, se você está ali em dúvida, a primeira coisa que você pode observar é essa morfologia do aparelho bucal. Então, no caso do B, um hemíptero predador, que se alimenta ali de outros insetos, ou seja, não é um vetor da doença de Chagas. Então, ele vai possuir o rosto formado por 3 segmentos, ele será mais curto, então não ultrapassará o primeiro par de patas. E ele será curvo. Então, essa é a característica, por exemplo, que distingue dos hemípteros hematófagos, entre eles os triatomas, que estão representados em C. Então, o rosto é formado por 3 segmentos, ele vai ser curto, não vai ultrapassar o primeiro par de patas, e ele vai ser reto. Agora, tratando sobre a morfologia do aparelho digestivo, a gente tem a mandíbula e a maxila, que é o órgão de perfuração, e esse órgão é formado por 2 canalículos. Um canal, é para fazer a passagem do sangue, ou seja, para sugar o sangue. O outro canal é para a ejeção da saliva. Então, durante o repasso sanguíneo, ao mesmo tempo que o inseto está ali sugando o sangue, ele está ejetando a saliva dele, liberando a sua saliva ali no local. Em seguida, temos a faringe, a glândula salivar, parte de glândulas salivares, e o esôfago. Então, a faringe. A glândula salivar e o esôfago formam o intestino anterior. No intestino médio, a gente tem o estômago, uma parte do intestino, e no intestino posterior, a gente tem outra parte do intestino, os túbulos de Malpighi, ampola retal e o ânus. Os túbulos de Malpighi faz parte da produção, realiza a produção de urina. Então, conectando com o ciclo de vida da doença de Chagas. Então, primeiramente, o barbeiro irá ingerir o terrorose na sua forma tripomastigota sanguínea, que irá se diferenciar em epimastigota, ali no intestino médio. Antes da diferenciação em epimastigota, há um estágio intermediário, que se chama de esferomastigotas. Porém, o mais importante é saber da diferenciação de tripomastigota para epimastigota. Então, ali no intestino médio haverá multiplicação de epimastigotas, que se multiplicam ali por fissão binária. E no intestino posterior, principalmente devido às condições metabólicas, principalmente em razão da digestão e produção de urina, há um estresse metabólico, e por isso ocorre a metaciclogênese, que é a diferenciação de epimastigotas a tripomastigotas metacíclicos, que serão lá liberados nas excretas após o repasso sanguíneo. Agora, falando sobre a morfologia dos ovos, os ovos têm formato elíptico. Os ovos recém-postos são de coloração mais clara, assim como no A, um branco mais leitoso. E ao longo do desenvolvimento, ao longo do tempo, o ovo vai se tornando avermelhado, até que a ninfa de primeiro estágio saia do ovo. Então, depois da eclosão, haverá a abertura do opérculo, que é essa tampinha aqui que a gente consegue observar em C, e aí o ovo vai ficar translúcido. Os barbeiros, eles costumam colocar os seus ovos, não possuem um padrão de colocação de ovos, e eles podem ser aderidos ou não a um substrato. Bom, os barbeiros, eles são hemimetábulos. Então, as fases de vida deles são ovo,
ninfa e adulto. E na fase de ninfa, eles possuem 5 estágios. Então, possuem ninfa de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágio, até depois chegar no adulto. Bom, as ninfas, diferentemente dos adultos, elas não possuem asas, não possuem ocelos e não possuem o aparelho reprodutor desenvolvido. Então, a gente consegue ver as ninfas de primeiro estágio são bem pequenas, que são aqui, acabam de eclodir do ovo, e a partir do desenvolvimento há um aumento do tamanho. E aqui nesse vídeo a gente consegue ver um adulto que tinha acabado de sair da ninfa de quinto estágio. Então, ele tinha acabado de fazer a muda para adulto. E aqui a gente consegue ver que ele tem uma coloração avermelhada. Isso é devido a uma proteína que é presente no sangue, que após a muda deixa os insetos vermelhos, mas depois de um tempo eles voltam a coloração, eles ficam na coloração normal, mais escura. Bom, falando sobre as espécies, existem cerca de 151 espécies de barbeiros, e aqui no Brasil sabe-se de 65 espécies. O bioma do Cerrado é o que apresenta a maior diversidade de espécies, seguido pela Amazônia e Caatinga. E agora falando um pouco sobre algumas das principais espécies, a gente tem o Triatoma infestans. Triatoma infestans já foi o principal vetor da doença de Chagas aqui no Brasil. Antes dos programas de controle vetorial, ele estava presente em todo o território brasileiro, era o principal vetor transmissor da doença de Chagas. E atualmente ele está presente somente nos estados, apresenta focos nos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul, mas também está presente em outros países da América Latina. Então, ele possui esse padrão de coloração do conexível preto e amarelo. Na extremidade das suas patas também tem uma cor amarelada. E como o próprio nome diz, infestans, ele tem alta capacidade de infestar casas. Seu habitat preferido é o domiciliar. Então, ele é bem adaptado ao convívio com humanos e adaptação aos locais, às casas. Também temos o Triatoma sordida. Essa é a principal espécie, é a espécie mais capturada aqui no Brasil, principalmente no ambiente peridomiciliar. Ele é mais adaptado ao ambiente peridomiciliar, como, por exemplo, galinheiros, currais. Também está muito presente em palmeiras e ocos de árvores. Ele está distribuído ali no centro-oeste, um pouco no nordeste, norte, sudeste, porque o seu principal habitat é o cerrado. Temos o Panstrongium megistus. Essa foi a espécie encontrada em águas claras. Ele é adaptado ao ambiente de domicílio e peridomicílio. Então, além de casas, ele costuma habitar palmeiras, também tocas, refúgios de roedores, marsupiais, morcegos. Também está em galinheiros e ninhos de aves. E trazendo uma espécie do gênero Rhodinus, a gente tem o Rhodinus neglectus. Ele é mais adaptado ao habitat silvestre. Ele é mais agitado, mais rápido do que as outras espécies. E ele, comparado com o gênero Triatoma panstrongelus, o gênero Rhodinus não apresenta tanta importância epidemiológica, principalmente porque ele é mais adaptado ao ambiente silvestre. Agora eu vou falar um pouco sobre a biologia e comportamento dos barbeiros. Bom, a hematofagia, que é o hábito de se alimentar por sangue, ocorre em todas as fases de desenvolvimento do inseto. E também, tanto fêmeas como machos são hematófagos. E, além disso, o tempo de defecação após o repasse sanguíneo é importante para caracterizar o potencial vetor de uma espécie. Por exemplo, se uma espécie está acostumada a se alimentar e, ao mesmo tempo, defecar, ela vai ser
potencial vetor em comparação a uma espécie que se alimenta e defeca longe do hospedeiro. Principalmente isso porque a doença de Chagas é transmitida através das excretas dos barbeiros. Bom, eles são uns insetos que resistem muito ao jejum, então ninfas podem ficar até 58 a 200 dias sem se alimentar, e adultos entre 38 e 89 dias. E é necessário pelo menos um repasso sanguíneo, uma alimentação, para que eles mudem de um estágio para outro. Ou seja, para sair da ninfa de um estágio para outro, ou de ninfa para adulto. E também é importante o repasso sanguíneo para o adulto, porque após isso ele costuma colocar os ovos. Isso acontece porque o repasso sanguíneo, principalmente esse estiramento do abdômen e também o conteúdo, as proteínas do sangue, faz ativar células neurosecretoras dos insetos que levam à produção de hormônios, como a equidizona, que ativa o processo de muda, e o hormônio juvenil, que auxilia ali no crescimento dos insetos. Bom, eles têm um mecanismo de resfriamento do sangue, porque no momento que eles ingerem o sangue está quente e pode acabar danificando seus tecidos, suas células, suas proteínas. Então, eles possuem um mecanismo de resfriamento no sangue ali na cabeça mesmo, que a partir da circulação da hemolinfa há uma transpiração ali na cabeça e acaba que o sangue chega mais resfriado já no abdômen. Bom, eles são insetos que costumam se locomover andando. Isso porque eles passam a maior parte da vida deles sem asa. Por exemplo, as ninfas não possuem asas, somente os adultos. Então, somente os adultos voam. Mas os adultos eles podem eventualmente fazer alguns voos de dispersão, principalmente quando há falta de hospedeiro. Agora eu vou falar um pouco de algumas espécies que são reservatórios do Terruse. Relembrando, um reservatório de uma doença é um organismo que se infecta pelo patógeno, pelo Terruse, por essa infecção não é muito patogênica a ele acaba não desenvolvendo a doença. Então, ele, como o próprio nome diz, fica ali como um reservatório, como uma fonte de parasito. Entre eles temos os marsupiais, principalmente o gambá, aqui nessa foto. Os xenartros, que são os tatus, preguiças e tamanduás. Esse grupo é o mais antigo reservatório do Terruse. E só destacando, quando a alimentação da carne do tatu pode sim haver contaminação pelo Terruse, contaminação oral, e a pessoa acabar desenvolvendo a doença de Chagas, principalmente porque a carne pode ter ali ninhos de amartigotas e a pessoa ser contaminada, principalmente se a carne não for bem cozida. Roedores também são reservatórios, principalmente do gênero Trichomes, mas ratos urbanos também podem funcionar como reservatório. Primatas, temos casos também de micos infectados, e no caso dos micos, eles podem apresentar sintomas relativos à doença de Chagas, como a cardiopatia. Também temos carnívoros, como o coati, cachorro do mato, cachorro doméstico também pode ser um reservatório. Temos também os morcegos. Alguns gêneros, como o Rhodinus, e um gênero que eu não citei ainda, que é o cavernícola, ele é adaptado a viver ali em cavernas e se alimentam de morcegos também. Então, os tipos de hábitats para os barbeiros são o habitat domiciliar, então, principalmente casas com uma infraestrutura mais precária, tipo casas de pau a pique, de madeirite, com telhas de palha.
são propícias à infestação por barbeiros, principalmente porque eles gostam de se esconder em frestas. O ambiente peridomiciliar, onde a gente tem galinheiros, currais, amontoados de obras. Também no ambiente ali peridomiciliar pode haver palmeiras, que também é um ambiente favorável, principalmente ao gênero Rhodnus. E também até afloramentos rochosos, como a gente vai ver mais na frente. Então, aqui, o habitat silvestre pode ser árvores, principalmente palmeiras, ninhos de aves ou mamíferos ou tocas, afloramentos rochosos, cavernas. Aqui é um gênero, foi encontrado um barbeiro do gênero Rhodnus em uma palmeira. E aqui é um barbeiro da espécie Tratoma costalimae que foi encontrado em afloramentos rochosos. Então, a gente consegue ver aqui por essa imagem que eles estavam presentes ali no ambiente peridomiciliar. Então, estava próximo às casas, habitações humanas. E esse caso, essa coleta foi feita aqui no município de Goiás, aqui perto. Bom, falando agora da localização do hospedeiro, como o barbeiro faz para localizar ali sua fonte de sangue. Eles possuem hábitos noturnos, eles são fotofóbicos, ou seja, se escondem da luz, porém, eles podem eventualmente se atrair a fontes pontuais de luz. Como assim? Por exemplo, foi visto que os barbeiros, principalmente na área rural, eles se atraem a uma fonte de luz, pode ser uma fonte ali de um domicílio, e eles se atraem por essa luz. Porém, quando eles chegam ali no ambiente domiciliar iluminado, eles tendem a se esconder em frestas. Então, é um comportamento interessante. Além disso, eles são atraídos por metabólitos que são liberados pela pele, como, por exemplo, o CO2, ácidos graxos, ácido lático, amônia. E a gente sabe que tem pessoas que atraem mais insetos do que outras, principalmente pernilongo, mosquito. A gente sabe que tem essa diferença. Essa diferença é principalmente genética, que leva à liberação desses metabólitos. Outra questão é como o barbeiro encontra um vaso sanguíneo, porque ele pode estar ali na superfície da pele de um hospedeiro, picar várias vezes até achar um vaso sanguíneo. Isso seria ruim para ele, porque ele precisa ser mais eficiente na obtenção de sangue. Então, para isso, eles são capazes de medir pequenas variações de temperaturas, então eles são atraídos ali pelo calor, de forma a conseguir acessar os vasos sanguíneos. Essa percepção é feita principalmente por pelos ali na região do aparelho bucal. E a próxima pergunta que eu faço a vocês é como fazer a picada não ser percebida. Com esse vídeo a gente pode ver que o barbeiro, ele passa um tempo ali fazendo repasso sanguíneo. O tempo do repasso sanguíneo pode ser entre até 10 ou 30 minutos. Então, eles passam muito tempo se alimentando, sugando o sangue. E eu pergunto, tá, eles conseguem se alimentar de tanto sangue, a pessoa não sente nada, a pessoa não sente dor, o sistema imunológico da pessoa não é ativado para ela coçar ali o local, ou então para coagular o sangue e impedir que o sangue vaze, que é o que acontece quando a gente se machuca, por exemplo, a coagulação ali sanguínea. Então, os barbeiros são adaptados, então a gente vai ver algumas dessas adaptações. E por que isso é importante? Principalmente porque se o barbeiro ele causa ali uma irritação no hospedeiro, a quantidade de sangue ingerido vai ser menor. Então ele precisa ser mais eficiente, causar menos irritação, menos percepção no hospedeiro para ser mais eficiente. Com maior eficiência, a maior quantidade de sangue ingerido e assim afeta toda a sua dinâmica populacional, ou seja, a sua taxa de ovoposição, sua taxa de crescimento, taxa de dispersão também. Então,
Os mecanismos adaptativos envolvendo o repasse sanguíneo são importantes para a manutenção desses vetores. Então, uma dessas adaptações é o aparelho bucal fino, para não causar muita dor. E outro aspecto interessante é a saliva desses insetos. Eu falei para vocês que eles possuem dois canalículos no aparelho bucal. Um é para sugar o sangue e outro para ejetar a saliva. Então, ao mesmo tempo que eles sugam o sangue, eles ejetam a saliva. E essa saliva, ela funciona como, ela é um coquetel de moléculas bioativas que agem de forma a anestesiar o local da picada, ou seja, fazer com que o hospedeiro não sinta dor. E também tem alguns componentes que são que agem de forma a neutralizar o sistema imune do hospedeiro, que a gente vai ver na próxima imagem. Então, nessa imagem aqui, a gente pode ver que quando o barbeiro pica a pessoa, a ativação de diversos sistemas, diversos componentes do sistema imune, como recrutamento de células, e também a ativação do sistema do complemento, ativação da coagulação, vasoconstrição também, para evitar o fluxo sanguíneo. Porém, a saliva possui componentes como algumas proteínas que a gente vê aqui, como antígeno 5, nitroforina, ABP, hipocalina. Então, essas diversas moléculas agem de forma a inibir o sistema imune do hospedeiro. Inclusive, essa imagem aqui foi feita por uma pós-doutora da professora Carla. Então, é um artigo muito interessante, eu vou colocar nas referências se vocês quiserem acessar depois. Então, assim, a saliva dos barbeiros funciona como uma fonte de moléculas que podem ter um potencial terapêutico, um potencial biotecnológico, porque possuem diversas funções. Bom, e agora, para terminar, só deixar uma reflexão, que muitas vezes a gente pensa, eu devo mesmo me preocupar com a doença de Chagas? A gente nem escuta tanto, assim, falando sobre isso, de pessoas infectadas, pessoas com complicações devido à doença de Chagas. Então, bom, historicamente, a doença de Chagas era uma doença silvestre, ou seja, acometia animais silvestres somente. E devido ao aumento da população humana, ao destruimento do habitat natural e ao crescimento da urbanização, teve essa adaptação a viver com os humanos, virando assim uma zoonose. Essa adaptação, principalmente que os barbeiros tiveram a conviver e se alimentar de humanos, é conhecido como a sinantropia, que é quando animais silvestres se adaptam a viver com os humanos. Então a gente pensa, hoje, como os humanos estão vivendo a vida, principalmente com a mudança climática, o crescimento populacional, também o desmatamento, que leva à destruição do habitat natural. Também essa mobilidade de pessoas, introdução de espécies exóticas e também a resistência a inseticidas, que é um grande problema para o controle vetorial. Todos esses fatores podem levar ao vetor, ou então a outras formas de transmissão, a se adaptar ao nosso ambiente que a gente está vivendo hoje em dia. Isso pode favorecer a emergência ou a reemergência da doença de Chagas para a população humana, para a população tanto rural como nós que vivemos na área urbana também. Por fim, tem essa reportagem que é muito interessante, que ela mostra que povos amazônicos possuem genes que os protegem da doença de Chagas. Para isso, eles analisaram o genoma de 118 pessoas, de populações nativas da Amazônia, e eles perceberam que essas pessoas tinham algumas variações específicas em alguns genes. Então, eles selecionaram esses genes e clonaram células cardíacas in vitro. Então, a partir de análise in vitro dessas células modificadas com esses genes, eles perceberam que essas células cardíacas eram menos suscetíveis à infecção pelo Terruse. Então, eles perceberam que era uma adaptação ali desses povos a não se infectarem pelo Terruse.
muito interessante, depois se vocês quiserem pesquisar no site da BBC, ou até pesquisar o artigo também é muito interessante. Foi isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo ou com a Carla, que se tiver ao meu alcance, eu posso tentar tirar qualquer dúvida. E obrigada.